Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje confiro o lançamento do primeiro livro do jornalista Marcelo Canelas. Conheça o Chegando de Fininho, programa musical alternativo transmitido de um bar de Porto Alegre. Fique por dentro da programação do Dia Internacional da Animação, que acontece segunda-feira, e recebemos aqui no Estação a coordenadora do evento em Porto Alegre, Lívia Biasotto, e o ilustrador e animador Lisandro Santos. E começamos com o projeto Artista Convidado do Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo. Veja na reportagem quem veio a Porto Alegre neste mês. Há mais de 13 anos, a Fundação Iberê Camargo recebe artistas reconhecidos nacional e internacionalmente para trabalhar no ateliê de gravura. Neste mês de outubro, a convidada foi Shirley Paz Leme. A artista goiana chegou a Porto Alegre com uma frase em mente e desenvolveu técnicas diversas para gravar em metal. Eu pensei nessa frase que era: ninguém vai viver o seu sonho, que tem duplo sentido, ninguém vai viver o teu sonho também, né? E aí eu comecei a fazer o trabalho a partir dessa frase. E aí foi surgindo outras ideias que o pessoal aqui foi me dando e a gente foi trabalhando. Então a gente acabou fazendo acho que umas 6 gravuras diferentes. Shirley Paz Leme completa 40 anos de produção em 2014. Sua poética de diálogo com diferentes espaços já esteve em bienais pelo mundo e não foi deixada de lado nesta experiência de residência. A gente faz a mesma coisa diferente, né? E, então, tudo é a mesma coisa, mas de outra forma, né? Esse trabalho tem referência àquele trabalho que eu fiz na Vale e outros horas, que eu fiz em Goiânia e fiz outras instalações lá em São Paulo também com o espelho e a imagem espelhada também, né? Você se vê no trabalho, então tem toda essa relação. Sim. Mas também fiz outras coisas. Após uma semana de trabalho na Fundação, a artista convidada recebeu o público no ateliê para falar da experiência e mostrar as gravuras produzidas aqui. Eu sempre trabalhei com fumaça, e fumaça é uma espécie de uma gravura também, né? Mas aqui a gente está imprimindo a fumaça. Na verdade é isso, né? É a impressão da fumaça que a gente está fazendo. E antes na verdade, a fumaça assentava sobre o papel. É porque eu usava um gel e passava a fumaça, então o gel absorvia a fumaça. Diferente nos desenhos que eu faço. Então aqui é uma impressão da fumaça, que é outra coisa muito legal, né? É uma outra possibilidade. Um livro e uma exposição mapeiam a principal produção artística da última década, aqui no Rio Grande do Sul. A partir de um trabalho meu, que eu comecei a pesquisar artistas dos anos 80 e eu vi que não existiam publicações desse período, nem dos anos 90. Então eu acompanhei a geração essa da virada, que eu me formei em 2002, depois em 2004 em História, Teoria e Crítica de Arte. Eu vi que essa geração eu não gostaria de deixar ela passar em branco sem ter um registro importante. Porque depois isso passa alguns anos e se perde, porque alguns artistas eles trabalham por um determinado período, às vezes eles param e não se registrou essas obras importantes desse momento. Então isso que me motivou quando eu comecei em 2007 a fazer curadorias. Então, eu comecei a visitar muitos ateliês de artistas, principalmente jovens artistas, e colocar o foco também das minhas curadorias nessa geração.
lista ela veio muito grande no início, tinha mais de 150 nomes. Mas eu tive que traçar um perfil para esse livro, que seria aquele de pegar os artistas que trabalharam assiduamente nessa última década, assim, aqueles que trabalharam sempre, sem parar, que desenvolvendo seus trabalhos, participando de editais, participando de exposições. Então esse era assim o meu foco básico, porque senão esse livro seria muito grande, teria que abarcar muito mais gente do que tem. Então ele teve que ser bastante limitado, né? Que a gente gostaria de contemplar mais, mas também não é possível uma publicação tu constituir ela com todos os nomes que estão trabalhando. Então a gente peguei assim aqueles que do meu modo de vista são os mais relevantes, né? Isso é uma coisa bem pessoal. Eu acompanho, eles trabalham, eles têm uma trajetória, mas se outra pessoa fosse fazer, com certeza teria afinidades, mas teria também diferenças, né? Esse é um olhar. Por isso intitulado Curadoria de A a Z. Obras dos 87 artistas poderão ser vistas aqui no MAC e vão integrar o acervo do museu. Além da exposição, um seminário também está previsto. Dia 22 a gente programou um seminário para discutir essa questão do livro, né, da publicação, da importância dessa publicação, e temos convidado o professor Tadeu Chiarelli, que é curador e diretor do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, para compor uma mesa pela manhã, juntamente comigo e mais o professor Paulo Gomes, do Instituto de Artes. E à tarde vai ter uma mesa que vai ser discutido mais sobre a Bienal, que está acontecendo nesse momento. O que eu procurei foi selecionar artistas que tivessem obras populares desse período. Porque esse período se difere muito porque foi assim a primeira geração de artistas que teve uma influência a partir da internet. É a primeira geração que sofre essa influência diretamente. Então, as mídias eletrônicas, a internet, o computador, tudo viram ferramentas para esses artistas. É uma produção bastante diversificada, porque cada um tem um trabalho muito único, muito particular. Em função disso que eu comecei a visitar os ateliês para me tomar assim, conhecimento das suas poéticas individuais, porque cada artista hoje tem um mundo muito particular para representar. Então, o que eu percebi assim, após esse mapeamento é que a fotografia e o vídeo eles estão muito fortes, né? como expressões bem contemporâneas. As instalações, que os artistas também eles usam mais de uma linguagem. Ao mesmo tempo que eles estão desenhando, eles estão fotografando, e aí acontecem os hibridismos, as mestiçagens. Isso é uma tônica assim, dessa geração da virada. Eles continuam representando o corpo, como sempre se representou, mas nessa forma bem contemporânea. Existe aquela questão da paisagem, existem as mesmas questões que a arte sempre buscou, mas de uma forma nova, né? Um novo modo de ver isso. A pintura contemporânea ela é uma outra coisa. Então, assim, temas específicos eu não te diria que tem, eu diria que tem uma grande diversidade e um universo muito particular, muito próprio de cada um. O jornalista Marcelo Canelas esteve este mês em diversas cidades gaúchas para lançar o seu primeiro livro. Na quarta-feira foi Alegre e nossa equipe conversou com ele. Sobre o que escreve um sujeito que é, ao mesmo tempo, um repórter peregrino e um cronista provinciano?
Marcelo Canelas é reconhecido por seu trabalho de repórter de televisão. Em 25 anos de carreira, conquistou diversos prêmios. Mesmo no formato televisivo, destaca-se pela construção dos textos. Agora, ele está lançando um livro de crônicas. O meu forte é a narrativa, né? A carpintaria narrativa é algo que sempre me atraiu. Eu acho que em qualquer forma de expressão que eu vá utilizar, eu vou me socorrer da carpintaria narrativa, né? E a crônica me permite ter um olhar mais pessoal sobre assuntos que não são importantes, que não são notícia, né? Não são ou assuntos que são notícia, mas que têm um olhar mais subjetivo, né? Então a crônica me permite isso que eu não posso fazer na reportagem, porque não devo fazer, né? Porque não é das leis da reportagem você pela subjetividade excessiva. Na crônica você pode fazer, né? Então ela me permitiu, foi um escape importante. Províncias reúne uma seleção de crônicas publicadas desde 2002 no Diário de Santa Maria, cidade em que se formou. Na verdade, eu escrevo o que me dá na telha, né? Então tem de tudo. Eu escolhi as crônicas com essa inflexão de interior, especialmente depois do que aconteceu em janeiro, lá na tragédia da Kiss. Eu achei que precisava refletir um pouco sobre isso e também mudar de assunto, né? Buscar outras percepções sobre a vida do interior do Brasil, não só de Santa Maria, mas eu viajo muito pelo Brasil e percebo pontos em comum da maneira como as comunidades das cidades menores se relacionam, né? Nunca deixei de escrever sobre mim mesmo, nem de sair da rua descalça perto da casa de meus pais, onde aprendi a jogar bola e a andar de carrinho de lomba. Eu, na verdade, nunca me desliguei de Santa Maria, né? Eu estou há 26 anos já fora da cidade, mas tenho uma ligação afetiva grande que se aprofundou a partir do momento que eu comecei a escrever as crônicas. Aí se estabeleceu um diálogo que eu desconhecia. Santa Maria é a expressão da alegria, né? É uma cidade arejada, as pessoas vêm de fora para viver lá e estudar lá e depois ir embora, né? É uma cidade tremendamente cosmopolita, embora seja muito provinciana também, né? Então ela vive essa contradição. Mas se eu fosse definir Santa Maria, seria uma cidade profundamente alegre, que foi golpeada de uma maneira muito violenta, né? Com os acontecimentos de janeiro. O janeiro em que o Brasil me perdeu. Eu hoje tenho 20 anos e quero me divertir. Meus pais estão dormindo em casa e amanhã haveria um churrasco. Eu tenho a vida pela frente e quero... Mas também quero namorar, dançar, rir, andar a esmo com amigos nas lombas íngremes da minha cidade. Eu sou feito da bafagem úmida da Serra Geral, dos morros que circundam a boca do monte, do eco metálico dos trilhos de outrora, da lembrança ancestral da Gare que trabalhavam. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos para falar de um novo programa musical e também Dia Internacional da Animação. É um instante só.